Olá, meus amigos, agora eu venho trazer o relatório de uma outra captação de vidas passadas de uma paciente. É ainda a mesma paciente, para que vocês entendam que é necessário tratar vários aspectos, várias causas para que o nosso comportamento atual mude, porque nós temos uma tendência muito arraigada que se repete há várias vidas, a mesma situação, o mesmo jeito de ser, e nós somos muito compelidos a agir da mesma forma, né? Porque é o meio do qual nós conhecemos. Nós não conhecemos outra maneira de agir, de reagir. Então, por isso, nós temos tendências muito fortes de reagir sempre da mesma maneira. Então, através da terapia de vidas passadas, através da captação psíquica, onde nós acessamos a vida passada do paciente, o paciente não precisa regredir, acessar por si mesmo, nós fazemos a investigação, a clarificação das vidas que estão fazendo com que a pessoa cometa erros repetitivos, mude uma maneira limitada de ser, tenha uma visão mais abrangente da vida, de si mesmo, de Deus, das pessoas, do mundo em que vive. Essa sessão de hoje vai trabalhar também a questão do alcoolismo, da dificuldade de perdoar, da autopunição, culpa, depressão, suicídio, rejeição, revolta e fracasso. Todos esses assuntos, né, envolvidos numa mesma vivência passada. Vamos lá? O evangelho dessa captação, que eu abri aleatoriamente, diz do capítulo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, é o subtítulo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, embora, como eu comentei com vocês, nosso trabalho é um trabalho imparcial, não está defendendo ou criticando nenhuma religião, né? Nós não somos espíritas, eu não sou espírita, eu tenho uma visão universalista, eu procuro considerar o todo, todas as religiões no nosso trabalho. E quanto mais a gente lê, estuda, é aberto ao entendimento de tudo que é verdadeiro, de verdadeiros ensinamentos, nós temos uma melhor compreensão de nós mesmos, uma melhor compreensão também da vida. Então, a terapia começa assim, a captação, a sensitiva, a nossa coterapeuta, percebe-se num lugar escuro onde nada enxerga. Depois ela ouve uma voz de uma criança dizendo: mamãe, cadê você? Então ela já consegue ver uma porta de uma casa onde essa criança está. Ela procura pela mãe chorando. Cadê você, mamãe? Eu te amo, não me deixe. É uma menina. A mãe dessa criança a abandonou assim como abandonou ao marido. O pai sofre a dor do abandono e da traição. Ela havia fugido com um amante, deixando esposo e filha. A filha cresce nesse lar de ruína, tinha uma vida boa, mas ele se entregou ao álcool e ao sofrimento, o que faz o pai perder tudo: emprego, família, posses. Com isso, a criança foi criada num lar de abandono face à traição da mãe e devaneio do pai. Torna-se rebelde. Isso tinha acontecido aos seus 5 anos. A mãe só procura pela filha depois de muitos anos, 10 a 13 anos depois. Mesmo o pai tendo se entregado à bebida, ela nunca abandonou o pai. Ela cresceu amargurada sem perdoar a mãe. A filha, para não passar fome com o pai, precisou ser prostituta, o que a revoltou ainda mais, pois não teve outra saída. Nesse momento que a mãe retorna, o mentor diz que ela poderia ter seguido outro caminho, mas com a autopunição da culpa da mãe ter abandonado o lar e a família, sentia culpa por ter provocado a traição, sentia culpa pelo pai ter perdido tudo, do pai ter se tornado alcoólatra. Ela se sentia muito rejeitada pela mãe, soube que a mãe teve outros filhos, tinha uma boa vida e com isso se sentiu mais abandonada, passando dificuldades, sem que sua mãe a procurasse. Mas com a visita da mãe, a revolta dela se torna maior. A mãe chega cobrando do porquê ela entrou na prostituição, o que piorou ainda mais a situação.
Com isso, começou a beber, fumar e se entregar mais à prostituição, se afundando mais. O pai, com o tempo, morreu de tanto beber, o que a revoltou. Mais ainda. Ela culpava a mãe pela traição e abandono, apesar de sentir culpa por tudo. Com a morte do pai, ela se entrega de vez à casa de prostituição. Ela acabou doente, com 25 anos aproximadamente, após contrair uma doença sexualmente transmissível. A mãe dela, com isso, se sentiu muito culpada, entrou em depressão e depois se mata, se jogando de um precipício após 2 anos aproximadamente da morte da filha. E depois de toda essa explanação, né, do que houvera acontecido na vida passada, eu fiz uma conversação, né, com essa personalidade passada da nossa paciente, né, fizemos todo o amparo necessário, né, para que ela se tornasse lúcida e saísse daquela situação de uma visão limitada que a fazia sofrer, a mantinha num local de sofrimento. Então, nós pudemos, ao final, ter uma complementação, né, do mentor espiritual, do anjo da guarda da paciente, que comentou, né, para que a paciente não repita os mesmos erros. E eu comentei, bom, a nossa paciente e a vida passada dela poderiam questionar, eu não teria o direito de fazer as minhas escolhas? E o mentor disse, sim, mas não de forma errada. Porque a paciente estava na iminência de fazer a escolha entre se separar do marido ou não. Então eu perguntei para o mentor, o anjo da guarda dela, será que ela não teria o direito de fazer as escolhas dela? O mentor disse que sim, mas não de forma errada. Sem pensar nas pessoas que iria abandonar, que iria mudar a vida de 2 pessoas, ferindo-as profundamente. Que nossas decisões sempre influenciam as vidas de outras pessoas. Por isso devemos seguir os mandamentos de Deus. Que ela não precisava amar o marido como esposo, mas tê-lo amado como ser humano, ter tido amor ao próximo. Deveria ter feito tudo o que ela fez, mas de uma forma melhor, menos destrutiva. Na verdade, sim, o anjo da guarda retrata o próprio consciente dela, né? Não era toda aquela destruição, ainda em vida, que ela queria ter causado, né? Tendo abandonado o marido e a filha, né? Ela gostaria de ter tido uma decisão melhor, mas naquele momento ela não tinha condição de ter uma decisão diferente, né? Então o anjo da guarda dela está aconselhando para que na vida atual ela não faça a mesma coisa novamente, né? Claro que não é exatamente a mesma coisa, mas na essência o erro de repetição é o mesmo. Consegue captar que, né, a essência do erro está caminhando para o mesmo, né? Mas se ela parar para pensar, ela vai poder não repetir o erro trágico que ela cometeu em vidas anteriores. Diante do comentário do mentor espiritual de que ela não precisava amá-lo como esposa, mas pelo menos como ser humano, eu perguntei para ele se isso não viria alimentar na paciente a ideia de que precisaria sair do casamento realmente, como ela estava querendo a princípio, na situação que se encontra, sem ter dominado as más tendências do próprio ego e ainda em pleno curso terapêutico. Perguntei, né, para o mentor espiritual. Ele disse que ela, de fato, precisa entender mais profundo que a mudança precisa vir dela primeiro. Se ela vai, então, né, comentando aqui com vocês, se ela vai se separar ou não, isso daí é decisão dela. Mas primeiro ela precisa fazer as mudanças necessárias dentro dela, né? De que se naquela existência anterior ela poderia sim ter se separado, mas que ela não fizesse sofrer, que ela não tivesse destruído a vida de 2 pessoas, e no final ela destruiu a própria vida dela também. Eu perguntei, onde se encontram esses 3 nesse momento? Eles já estão na luz, né? Pai, mãe e filha? Aí ele disse que nenhum dos 3 estão na luz, né? Naturalmente. Então a gente realiza um resgate, né, dessas 3 personalidades. Todos os 3 foram encontrados com suas dores de culpa, de revolta, de rejeição, em locais diferentes, cada um deles, né? Um dizia, o que eu fiz de errado, que fracasso, e sentia
captadora sensitiva, nossa coterapeuta, muito perdidas, não sabem como sair daquele sofrimento, passaram muito tempo remoendo tudo, agora estão sem rumo, sem saber como sair daquela situação. Eu comentei que há razões passadas para cada um deles terem atraído cada uma das situações que, respectivamente, eles vivenciaram, mas parece que sucumbiram novamente. Então, a coterapeuta diz que o mentor diz que cada um tinha um karma para ser recuperado, mas não conseguiram recuperar de todo. Reencontraram-se numa nova oportunidade, mas erraram novamente. Sentiram as dores semelhantes ao que causaram, que o traído traiu, que o abandonado abandonou e que a traidora também um dia foi traída. Então, né, eu faço uso da cromoterapia nesse momento para que todos sintam o coração leve, possam pedir o perdão um ao outro, se abraçarem. Isso a gente promoveu esse encontro, né, espiritual dessas 3 personalidades passadas e foi muito emocionante, encontro de pai, mãe e filha. E depois disso cada um é direcionado, né, para ter a oportunidade de começar um novo momento, para seguir um novo rumo, né, em direção ao crescimento. Essa sessão de hoje trabalha a questão da decisão dela. Espera-se que a paciente, comenta o mentor espiritual dela, veja o quão grande é uma decisão. Principalmente quando a decisão é precipitada e impensada, que ela irá machucar muitas pessoas que ela ama e que a amam, que não seria apenas ela e o esposo, mas os filhos, pais, irmãos e até amigos que podem sofrer com a separação. Eu comentei, ou mesmo de pessoas que ela não conhece, caso o faça com um homem comprometido. Então o mentor concordou, sim, há pessoas que poderiam ser de outra família, que também muito sofrem. Certas decisões é como um espelho quebrado, se tentamos colar os pedaços, nunca mais será o mesmo. Bom, então assim, né, nós concluímos mais uma sessão, né, juntamente com os anjos, né, com o mentor espiritual da paciente, com os nossos e outros envolvidos, né, para que a sessão aconteça de forma clara, pura, sincera, verdadeira, em benefício não só da paciente, mas dos familiares que estão envolvidos com ela, que pertenceram à vida passada, que também estão encarnados com ela hoje, na vida atual. E muitas histórias que vocês verão nos próximos vídeos, às vezes contemplam centenas de outros espíritos que estão ou não encarnados. E o mentor espiritual encerra, né, muito feliz e agradecido por poder contar com a nossa ajuda em favor da pupila dele, que é a nossa paciente. Ele se despede, diz para que nós fiquemos com Deus e nós realizamos a captação e nós não temos o direito de influenciar o livre-arbítrio de ninguém. Se a pessoa quer tomar uma decisão, no caso aqui, né, de separar ou não, é a decisão do paciente. Nós só vamos ajudá-lo a ter uma ideia, uma visão mais abrangente da vida dela, da vida, do amor, para que ela possa tomar a decisão certa e sustentar essa decisão sem no futuro vir a sentir culpa, sem vir a atrair a punição, sem viver os últimos anos da vida em sofrimento devido à culpa, que leva à depressão, que pode levar ao suicídio. Né? Existem vários graus, né, de sofrimento, que leva à dependência de medicamento, doses cada vez maiores, né, multiplicidade de medicamentos, combinações, né, de medicamentos para conter, né, sintomas que são consequências de informações que muitas vezes não são inconscientes. Né, que a gente precisa assim, de ferramentas, não só uma coisa, não só duas coisas, não só uma coisa e outra,
para resolver os nossos problemas. Nós precisamos considerar, sem preconceito, sem julgamento, o que Deus nos possibilita. O que é verdadeiro, é um trabalho profissional, né? E que só quem entende, quem estuda, quem se permite conhecer, entende que é verdadeiro, compreende que realmente ajuda e que é sempre uma troca, como eu sempre falo. É uma troca entre ajuda material que o paciente nos promove, que esse é o meu trabalho, eu estudo continuamente para isso, eu venho me dedicando já há 8 anos como terapeuta, a gente vem ajudando muita gente, graças a Deus, e tem muito mais para ajudar. E através dos vídeos é uma forma gratuita de auxílio também, né? Por que eu digo também? Porque eu tenho meu trabalho profissional remunerado, mas eu também tenho os meus meios de ajuda voluntária, né? Que é um trabalho não remunerado. Então, cada coisa no seu devido lugar. Trabalho profissional não é trabalho, não é caridade. Caridade não é trabalho profissional remunerado. Embora você pode utilizar os seus conhecimentos profissionais para ser um voluntariado. Mas também é certo você utilizar os conhecimentos que considera as questões espirituais profissionalmente, remuneradamente. Não há nada de errado nisso. Nós não estamos tomando nada de ninguém, nós não estamos roubando ninguém, não estamos fazendo mau uso da palavra, em hipótese alguma. Tudo é muito claro, tudo é muito transparente. E a prova de que esse trabalho é um trabalho abençoado e verdadeiro é que eu tenho uma vida maravilhosa que vai bem cada vez mais. Por quê? Se a minha vida não fosse maravilhosa hoje, não estivesse maravilhosa hoje, com certeza seria um indicativo de que esse trabalho é um trabalho errado. Então, tá aí, né, para quem precisa de provas, né, um pouquinho de bom senso antes de fazer julgamento, né, em torno desse trabalho maravilhoso que tanto tem ajudado pessoas à distância, pessoas que moram em cidades que não tem terapeuta, não tem sequer psicólogo, mas que através da ajuda online, do Skype, né, de conferência online, através do vídeo, através do e-mail, eu remeto esse relatório da captação psíquica para o paciente por e-mail. E à medida que vai sendo contemplado, vidas após vidas, né, juntamente com conversação com o paciente, intercalado com as psicoterapias, eu e o paciente conversando no Skype, tudo isso, somado com as orientações terapêuticas, tudo isso vai levar a uma mudança de vida realmente, de acordo com o avanço do próprio paciente, a sua capacidade, o seu desejo real de mudar. Porque cada um tem a sua velocidade de mudança, não é instantânea. Tem uns que vão rápido, tem uns que começam devagar, depois vão rápido, tem uns que começam muito rápido, depois entrega os pontos, para no meio do caminho, morre no mar. Como a gente fala, né? Morre na praia. Cada um vai ter a sua maneira de reagir, né? Diante de tantas informações tão iluminadoras, tão clarificadoras, que torna a vida da gente melhor. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até a próxima história.